Opa, bom, vou tentar fazer um vídeo aqui simples e rápido, da forma que eu gosto de fazer, mas não sei se vai ser tão rápido assim. Provavelmente vai faltar alguma informação também, ou vai sobrar informação, não sei. É sobre o que dá para fazer com a injeção programável Speeduino, né? E o software dela, que é o Tuner Studio. Então eu vou começar aqui com a sua configuração básica, né? E tentar ir avançando um pouco mais para ver se sana a dúvida da maioria do pessoal aí. Então aqui a primeira coisa que a gente consegue fazer e tem que fazer, né, é o tipo de controle, se é por MAV ou por TPS, né? Para moto geralmente é TPS, o tipo do motor, estequiometria, o tipo da placa que você está usando, né? Para moto geralmente a gente usa a NO2C aqui. E daí aqui, vindo aqui a gente configura a cilindrada do motor, né? Quantos cilindros, o tamanho do bico injetor e a relação estequiométrica, né? O pessoal se bate bastante com isso aqui, ó, relação do ar combustível. Para gasolina pura é 14,7, mas nossa gasolina não é pura, né? Tem álcool e tal. Então fica ali entre 13 e 13,5. Eu uso 13 para garantir, né? Então, vamos ver o que mais aqui. Então essa é a primeira configuração. Depois vem a parte do tipo de entrada de sinal que a gente vai ter, né? Aqui seria uma roda fônica, né? 36 menos 2, que está no vira break-in. E o ângulo que ela está em relação, a falha em relação ao ponto morto superior. Aí tem mais algumas configurações aqui de sensor, né? Tem o filtro de interferência aqui. Na minha eu estou usando o médio, né? A gente tem a opção de usar como básico distribuidor, daí seria só o pulso da bobina de ignição. Aí você não consegue fazer controle de ignição e nem usar semi-sequencial, né? É só como simultâneo. Mas para a maioria dos casos aí, você quer só trocar o carburador que fica entupindo lá, já vai servir e ser bem melhor. Aí aqui tem outras opções que é para uns padrões aqui diferentes, né? Alguns carros aí, ó, bem Subaru e Nissan tal, que já seria outros padrões, né? Que é umas rodas fônicas, vamos dizer assim, especial. Aí, vamos ver o que mais tem aqui. Correção barométrica e tudo mais. Tem umas coisas mais avançadas aqui. Pra falar a verdade, eu não cheguei nessa parte ainda. A gente tem aqui a tabela VE, que é de combustível, né? Que aqui, na verdade, é tabela de ar, né? Quanto de ar seu motor admite, como ela trabalha com eficiência volumétrica. Lá naquelas informações que você colocou lá no engine constantes, né? Que é a cilindrada do seu motor, o tamanho do seu bico. Aí ele vai saber pela eficiência que você informar aqui o quanto de combustível tem que colocar. Qual que é a vantagem disso? Que, por exemplo, eu acertei aqui meu motor e depois eu vi que eu quero colocar um bico um pouquinho maior para sobrar um pouquinho. Aí eu vou lá, troco o bico. Se fosse outro esquema por tempo de injeção aqui, eu teria que vir aqui e mudar todo o tempo de injeção. Dessa forma não. Dessa forma eu só volto lá no engine constantes e digo que meu bico injetor é maior. No caso eu estou usando 26 libras do Astra Flex. Eu vou lá e digo que é um 42 libras, aqueles Bosch lá que é usado nos Volvo, se eu não me engano. Os Green Giant, aqueles verdinhos lá. E daí eu não preciso mudar nada na minha tabela aqui. Então, dessa forma, facilita bastante. Então aqui tenho a carga por TPS, no meu caso, né? Eu tenho resolução de 0,5 aqui se eu quiser. Se eu quiser, em vez de 1% ali, eu posso colocar 0,5%. Então fica bem sensível aqui, ó. Pode ver que daqui para até os 6% aqui, eu tô indo foi de 1, 2 tal, então fica bem sensível. Se eu quisesse detalhar um pouquinho mais aqui, eu conseguiria. E acima dos 50% de TPS, quando eu estou usando TPS grande lá, acima dos 50% não chega a mudar muita coisa. Mas vamos para frente. A outra coisa,
não siga de base aí, que esse aqui é o que eu usei aqui, mas pode ser que você faça isso aqui pro teu projeto e dê quebra aí. Não vem depois falar que quebrou o motor por minha causa. Aqui o ponto também. Eu consigo configurar aqui a rotação. O meu motor gira 18.000. Não tem problema, pode pôr aqui, ó. 18.000 RPM. Olha lá, ali. Então você configura essa linha, você configura aqui TPS, você pode mudar também para MAP. Tem a opção de ver aqui em 3D também. Uma coisa interessante que eu não sabia quando eu comecei. O ponto, por exemplo, em baixa rotação, quando eu acelero tudo, ele tende a diminuir. O ideal é diminuir, porque está entrando mais ar e a pré-detonação é mais provável nessa condição. Então eu achava que o ponto começava igual aqui daqui até o fim, e depois eu fui aprendendo que é diferente. Então você consegue controlar. Por exemplo, se eu estiver no talo e chegar no fim da rotação, ele vai diminuindo o ponto, por qualquer motivo que você quiser. Se você quiser colocar mais ponto aqui, também pode, né? Eu estou seguindo um ponto aqui mais com base nos CDIs, né? Mas ainda quero testar no dinamômetro para ver como que vai ser, qual que vai ser a diferença. O que eu vou fazer quando chegar no dinamômetro? Eu vou dar uma passada do jeito que está aqui, e vou umas 2, 3 passadas. Depois eu vou vir aqui e vou tirar, sei lá, 3 graus da tabela inteira, ou 5 graus, não sei ainda. E daí eu vou comparar com o dinamômetro. Daí vai ter a curva lá no dinamômetro, né? Em tal região perdeu potência. Então quer dizer que eu tirando o ponto ali foi ruim. Em tal região talvez ganhou potência. Daí eu olho lá, se eu tirei ponto, eu coloquei ponto. Eu tirei ponto, então é melhor naquela região menos ponto. E dessa forma eu vou ajustando. Depois eu posso também aumentar aqui. Eu já andei com ela com 34 graus. Ficou um pouquinho mais violento. Eu vou aumentar um pouquinho também e dar uma passada com 2 graus a mais para ver. Vamos em frente. Tem a tabela FR também, que eu consigo configurar ela. Esse vídeo vai ficar longuinho, mas vai valer a pena. Então aqui é a tabela FR. Então eu defino em qual condição, e a FR não, lambda, né? Eu defino em qual condição eu quero e qual lambda eu quero. Como aqui eu estou no motor 2 tempos, eu não tenho muita referência ainda. Então eu estou usando uma forma aqui que eu acho seguro. Que é aqui até 4.000 RPM. Então a lambda um pouquinho mais alta. Não chega a ser a ideal, né? Mas... E quando está uma rotação maior aqui, a partir de 5.000 RPM, que é a eficiência do motor 2 tempos, começa a partir daqui. E uma rotação maior, um TPS maior carga, eu coloquei tudo meio padrão. Mas isso aqui também dá para mim testar depois, mais para frente. Eu vou ver se aqui que eu melhoro nessa parte aqui. Vamos ver o que mais. Configuração de ignição. Então tem o tipo do controle, se eu quero por MAP, por TPS, se eu quero centelha perdida, se eu quero uma bobina só, se eu quero bobina daquelas Smart Coil. Tem várias configurações. Tem a configuração que eu posso fazer aqui para calibrar o ponto, que ela trava o ponto na referência que eu quiser, para mim conferir lá com a pistola de ponto. Tem atraso por temperatura, também atrasa para turbo. Isso aqui usa bastante para turbo, ou começou a esquentar demais o ar, tira um pouquinho de ponto. Tem avanço. Quando está frio também, tem um avanço para aquecer mais rápido, para algum tipo de compensação assim. Tem configurações de partida, que seria aqui, ó. Essa configuração é bacana. Por exemplo, eu dei bastante partida e afogou e tal. Aí eu pego e acelero mais do que 90%, ele corta os bicos. Aí vai só dar ignição, que seria para desafogar, né? Aí tem também aqui a opção de a hora, quanto tempo a bomba fica acionada. Aqui, ó, essa aqui é quanto tempo a bomba fica acionada. E aqui é quando que vai dar o pulso do pré-pulso.
Como aqui eu estou usando um sistema PWM, então para mim não importa isso aqui, eu deixei 1 segundo só, que ela nem chega a pulsar. Ele só vai informar isso aqui, ó. Aqui tem largura de pulso pré-partida. Até fiz um vídeo da partida frio dela. Que conforme a temperatura, a hora que eu giro a chave, ela aciona a bomba e depois dá esse pulso aqui, ó, de 90 milissegundos, 127 milissegundos, para injetar um pouquinho mais de combustível para compensar na partida. Vamos ver o que mais aqui. Aí conforme tá a temperatura também, ela joga um pouquinho mais de combustível até aquecer, né? Então você pode ver aqui, ó, a 0 grau tá jogando 12% a mais. Conforme o motor vai aquecendo, ele vai tirando o combustível até ficar 100% conforme a tabela. Tem também o tempo que ele considera um tempo de aquecimento. Ele joga um pouquinho mais de combustível logo que você dá a partida. Então, você dá a partida, ele, para você não precisar ficar acelerando e tal, ele já joga um pouquinho mais de combustível. Tem muita coisa. Tem o tipo de controle de lenta, que você pode colocar por PWM, motor de passo, válvula ligada, desligada. Eu estou usando só para o controle de ponto. Aqui tem a meta do RPM por temperatura também. Se eu quero, quando o motor está meio friozão, eu quero que ele esquenta mais rápido, então eu coloco 1450 RPM. Depois que ele esquentar um pouquinho, cai e ele fica buscando esse alvo de lenta aqui. Aqui tem a configuração de lenta também por ponto. O avanço. Então, se a lenta está maior, ele tira um pouco de ponto. Se a lenta está menor, ele coloca um pouco mais de ponto. Aí tem a parte dos acessórios. Dá para configurar a ventoinha. Você configura o volante controle e flat shift, que é na mesma entrada. Você coloca na embreagem. Então, enquanto você vai fazer a largada, você está com o carro parado, rotação tá na lenta, você aperta a embreagem e acelera tudo que dá. Ele vai limitar a rotação no que você configurar e vai atrasar ponto também e tudo mais, conforme você programar, e daí você dá a largada. Depois que você arrancar, ele vai voltar a subir o giro. E depois, quando você for trocar marcha, você não precisa tirar o pé do acelerador. Você pode manter o pé pressionado no talo e só pisa na embreagem, que ele vai fazer o controle também de troca. Vai atrasar um pouquinho o ponto, vai cortar um pouco a ignição para diminuir um pouco a RPM e você poder passar a marcha sem tirar o pé do acelerador. Tem controle de boost também. Você escolhe a porta. Você escolhe os alvos. No meu caso aqui eu estou usando para bomba de combustível. Então quando eu ligo a moto, ele vai pulsar isso aqui. Depois na lenta fica esse tanto aqui, né, para bomba de combustível, mas serviria também para o controle de boost. Na verdade originalmente é para o controle de boost. Então depois que eu acelerei aqui a 6.000 RPM, mais de 50%, a bomba fica acionada 100%. Abaixo disso, a bomba fica pulsando. E daí nisso também me mantém a pressão de combustível. Tem controle de VVT, tem controle de WMI, que seria uma injeção de água ou de álcool para resfriar turbo. Tem saída para contagiro. Tem mais umas saídas auxiliares. Tem entrada de pressão de óleo e de combustível, que no caso eu estou usando pressão do combustível. Então tem muita coisa aí que dá para ser feito. Essa aqui é minha tabela de combustível. Tá meio estranhona, ainda precisa acertar mais. Mas assim, a moto tá muito lisa para dirigir, para pilotar. Isso que eu tenho bem pouca experiência com essa parte de acerto, mas no meu ponto de vista tá muito bom para pilotar. Já teve um colega meu que também
nunca teve contato com motor 2 tempos, com moto 2 tempos e pilotou e disse que estava bem lisa. Então, é isso aí. Ah, tem a parte do datalog aqui, ó. Esqueci de falar. Você consegue fazer o log. O log vai mostrar todos os parâmetros que tá aparecendo no teu motor lá. Vai aparecer aqui. Aqui tem as calibração, ó, calibração do TPS. Ó. Eu vou lá, acelero. Então, primeiro eu digo que quando tá fechado, né? Daí eu venho aqui e obter atual. Agora ele está desconectado, por isso que não está dando opção. Daí eu acelero tudo, ele vai aumentar esse valor aqui e obter atual. Daí eu calibrei o TPS. Aí eu consigo calibrar também o sensor de pressão, temperatura. Que a temperatura é interessante. Você vem aqui e diz o valor de resistência do sensor, do resistor de referência, na verdade, que é 2490 ohms ou 2400. E depois você vem colocando aqui a temperatura, você mede ou você informa, pega no manual do sensor, né? A 0 graus ele dá 3000 ohms. A 30 graus ele dá 1500 ohms. E a 110 graus ele dá 200 ohms. Daí está calibrado também o sensor de temperatura. Deixa eu ver, tem mais um negócio aqui que eu queria mostrar. Acho que essa é o principal, tá nessas telas aí. Aqui eu tinha mais uma tela que eu tava procurando aqui, dei um pauzinho no vídeo. Aqui, exibição em tempo real. Aqui ele vai mostrar tudo o que estiver acontecendo em forma de gráfico aqui, sabe, de onda. É porque não está conectado agora. Mas tudo que tem das informações aqui do motor, ele aparece aqui para você. Beleza, pessoal? Espero que tenha sanado algumas dúvidas aí. O vídeo ficou longo, mas vale a pena assistir até o final. Se tiver mais alguma dúvida aí, posta no comentário. A gente tenta ajudar vocês aí.